Olá pessoal, Henrique na área, tudo bem? E a gente está retornando com o nosso Drops Filosófico, mas a gente vai ter novidades no canal. Eu troquei o nome do Drops Filosófico para Filosofia de Mascar, né? Por que isso? Dois motivos. Porque Drops Filosófico já é um nome utilizado em outros canais do YouTube, e o quadro passará a se chamar Filosofia de Mascar, em referência ao Nietzsche. O Nietzsche escrevia aforismos. E o aforismo é um texto para você ler, reler, reler e reler em idades diferentes da vida, e você sempre retorna ao texto, e você sempre é outro, e você mastiga esse texto, rumina esse texto, e esse texto tem significados distintos ao longo da vida. Então, filosofia de mascar é isso, né? Até a vinheta coloca o personagem mascando um chiclete e explodindo uma bola que cresce. Essa bola é um pensamento sempre dilatado e um pensamento sempre que retorna, né? Para o Nietzsche, nosso intelecto tem que ser um intelecto de ruminante. A gente faz descer para o estômago e faz voltar para a boca do intelecto. E a gente vai sempre retomando essas frases que são inextinguíveis. E o meu propósito aqui é fazer vídeos que sejam inextinguíveis no sentido de falar coisas novas para vocês em épocas diferentes da vida de vocês. A gente ficou 3 meses afastados por um motivo familiar, mas agora estamos retornando com tudo. E duas novidades agora no Filosofia de Mascar, que os vídeos serão editados pelo Ornei, o Panda. Ele formou na Faculdade de Comunicação da UFJF e já trabalha há anos editando vídeos educativos. Vou deixar na descrição o contato do Ornei, o trabalho dele, para quem quiser. E os vídeos vão contar também com uma vinheta do Yuri Vasconcelos. O Yuri Vasconcelos é um artista cabo-friense, um artista gráfico, né? E ele fez a vinheta pra gente. Também na descrição vai estar o link do trabalho do Yuri, para quem quiser conferir, tá? E eu vou tratar no vídeo de hoje do meu TCC. Eu formei em filosofia, defendi o TCC há um mês, e o meu TCC está dividido em 3 partes. Eu vou fazer 3 vídeos, um resumo de cada uma das partes. Então hoje vamos resumir a primeira parte, que eu vou tratar do Althusser. Na verdade, o artigo trata de uma interface entre Althusser e Deleuze. Althusser como autor marxista e Deleuze como autor nietzschiano. O que a crítica dos dois tem em comum, já que as filosofias de Marx e de Nietzsche são tão díspares? E eu encontrei na minha pesquisa que o que eles têm em comum é a crítica ao cristianismo. Para o cristianismo é uma ideologia que assujeita indivíduos, né? E para outro, o cristianismo é produto dos fracos e do ressentimento. Tá? Então vamos lá. Eu vou também olhar aqui os meus templates e vou ler algumas coisas para vocês e comentar. Althusser. Os 2 últimos capítulos do livro, o livro é Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Ornei, coloca a capinha do livro aí para o pessoal assistir. Né? O Althusser, no meu entendimento, deixa o melhor para o final do livro, para os 2 últimos capítulos, que são os capítulos que pensaremos aqui, tá? E aí ele começa falando: só existe ideologia pelo sujeito e para sujeitos. A máquina ideológica é uma máquina de recrutamento. Ela existe desde sempre, ela paira por cima da história, tá? Desde que os seres humanos são seres humanos, existiam máquinas ideológicas que recrutavam sujeitos. Ok? Quando uma criança está para nascer, os pais buscam descobrir o sexo da criança tão rápido quanto possível, e assim lhe dão um nome e pintam o quarto de azul ou de rosa conforme o sexo da criança, e compram apetrechos de acordo com o sexo da criança. Quer dizer, antes da criança nascer, o indivíduo, né, a criança já é sujeito. Como a ideologia recruta sujeitos? E aí ele faz uma metáfora legal, ele coloca uma questão legal, ele fala assim, interpelando-os. E ele dá a comparação da interpelação policial. Quando o policial enquadra, ei, você, né? Ele está enquadrando um sujeito, mas o sujeito é mais do que um sujeito, ele é um elemento de um possível crime, tá? Então, tem uma característica assim de transformar o indivíduo num sujeito, mas tem uma decadência nessa etapa, né? Enfim, vamos lá, olha só. Toda ideologia interpelativa funciona com base na mesma estrutura. Toda ideologia é interpelativa e funciona com base na mesma estrutura. E aí ele dá exemplo de uma ideologia que ele coloca na lupa, e aí ele fala que essa estrutura serve para todas as outras. E a ideologia que ele coloca na lupa é a ideologia cristã. E aí esta máquina de assujeitamento religiosa, que é o cristianismo, só se ergue e funciona em nome de um outro sujeito, a saber, um sujeito absoluto,
né, com A maiúsculo. Esse sujeito com S maiúsculo é Deus. E aí ele analisa uma cena bíblica que é a vocação ou a interpelação de Moisés. E aí ele fala que é a interpelação do sujeito minúsculo pelo sujeito maiúsculo, né? Deus se revela pelo arbusto que ardia em chamas, mas não se consumia. Deus se revela como sendo o ser, com S maiúsculo. É interessante que na narrativa, lá no Gênesis, fala que Moisés está no morro e Moisés vê uma coisa maravilhosa, um arbusto, uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Quando ele vê essa maravilha, ele percebe que está na presença do divino. E aqui fala do fogo, né? O fogo é um elemento de transformação escolhido por Heráclito para servir de evidência visual de como a realidade é. Tudo dança, tudo muda, tudo escorre para Heráclito, assim como fogo. Não existe fogo que não dance, que não se movimente, tá? E Deus é o seguinte, ele pega fogo, a sarça pega fogo, mas não se consome. Por quê? Porque Deus é imune à sombra de mudança, né? Deus é definido como sendo o sujeito por excelência, permanente e livre de toda sombra de mudança. Deus é o sujeito com S maiúsculo. Aquele que é por si e para si. Deus, fonte da existência alheia de todos os sujeitos minúsculos e autorreferenciado. E assim, Deus interpela e submete Moisés, o indivíduo Moisés, que se torna sujeito, assujeitado pelo sujeito maiúsculo, tá? Sujeito com S maiúsculo. E Moisés, inclusive, obedece a Deus a contragosto, ele não quer, mas ele vai livrar o povo hebreu do cativeiro do Egito, né? Pois bem, de acordo com o autor francês, esse quadro de assujeitamento ideológico, em nome do sujeito maiúsculo, tem 4 implicações. A quarta implicação é a principal. Vamos lá. 1. Interpelação dos indivíduos como sujeitos minúsculos. 2. A submissão desses indivíduos ao sujeito maiúsculo. 3. O reconhecimento mútuo entre os sujeitos e o sujeito. E 4, o principal, a garantia absoluta de que tudo está bem assim. Isso é uma naturalização do status quo. E na condição de sujeitos reconhecerem o que eles são e de se conduzirem em consequência, tudo correrá bem. E aí, Althusser repete o estribilo, assim seja. Né? Então, se eu obedecer, o sujeito, o presidente do mundo, né? Aquele que é e sempre será, tudo estará bem, né? Estamos no melhor dos mundos. Essa é uma naturalização do que é o status quo. Vamos lá. Enquadrados por esse sistema interpelativo, os sujeitos andam. Então, o que a ideologia faz? Faz os sujeitos andarem. E andam sozinhos. Estes são os bons sujeitos. É claro que existem os rebeldes. Estes são os maus sujeitos. Muito bem. Este mau sujeito tem que se enquadrar para andar com as próprias pernas, para a máquina funcionar completamente. Se ele não se enquadra, o mau sujeito, ele é sequestrado. E aí aparece a prisão ou manicômio. Tá? O mau sujeito não deve atrapalhar quem anda sozinho. Quem anda sozinho, é o status da imensa maioria, incrivelmente. Quem anda sozinho, anda pela ideologia, ou seja, pela internalização das condições desta. Então, a teologia operando milagres, né? O bom sujeito reconhece o quadro existente como normal, como natural. Sendo assim, ele obedece, tá? Ele não pode fazer outra coisa se ele naturaliza o quadro existente de coisas que se não obedecer, tá? E aí, Althusser aqui é finíssimo, cara. Ele coloca a ambiguidade do termo sujeito. Sujeito é, ao mesmo tempo, subjetividade livre ou ser submetido. E o sujeito é desprovido de toda liberdade. E aqui Althusser é incrível. Salvo de uma paradoxal liberdade, a liberdade de aceitar livremente a sua submissão. Eu vou ler de novo. O sujeito é desprovido de toda liberdade, salvo de uma paradoxal liberdade, a de aceitar livremente a sua submissão. Este é o truque, a mágica de toda ideologia. O sujeito se submete a ela livremente. Tem que ser assim. E se assim não fosse, não haveria aparelho repressivo nenhum capaz de enquadrar sujeitos. Por exemplo, um aparelho repressivo, a polícia, né? A polícia não poderia fazer todo o papel sozinho, cara, se os sujeitos não andassem sozinhos. E eles andam sozinhos porque absorvem a ideologia dominante. E é o que acontece, o sistema burguês, para Althusser, explora os sujeitos, né? E a ideologia cristã contribui para essa exploração. É claro que a ideologia cristã não funciona sozinha, mas se você entender a lógica de funcionamento da ideologia cristã, você entende a lógica de funcionamento de todas as demais ideologias. Essa é a contribuição
de Althusser, o cristianismo assujeita indivíduos em nome de um sujeito maiúsculo, né? E esses indivíduos internalizam uma certa doutrina, um status quo, e obedecem, andam sozinhos. Ok, na semana que vem a gente vai falar de Nietzsche, um interlúdio do texto, do TCC. Nietzsche fala sobre a forma homem, o homem que vigorou no Ocidente, que escolheu e abraçou o ser, a essência, né? Para além de toda mudança. A gente vai analisar uma cena bíblica, outra cena bíblica, a queda do homem do Jardim do Éden. E na outra semana terminaremos falando de Deleuze, com a análise do bom e do forte e do fraco. Tá? A moral do forte e a moral do fraco, o ressentimento como aquilo que cria Deus e a parafernália religiosa cristã. Muito bem, se você gostou, deixe os comentários, assine as notificações, se inscreva no canal, né? Vai ter conteúdo toda quarta-feira e também teremos o Papo de Domingo, vamos retornar com as nossas entrevistas. Espero que vocês gostem, um abraço e até semana que vem.